No cruzamento da Europa e da Ásia, espremida entre a estepe sem limites e a brilhante extensão do maior mar interior do mundo, fica uma república de pedra e céu. O seu nome, de origem turco-persa, significa simplesmente a Terra das Montanhas. Isto é o Daguestão. É um território definido não por planícies suaves, mas por uma dramática e vertical colisão de paisagens. Aqui, num espaço menor que muitas nações europeias, a terra despenca de geleiras alpinas para desertos situados abaixo do nível do mar. Esta inclinação extrema não é apenas uma característica da Terra, é o motor da sua existência, a força que forjou um dos ambientes de maior biodiversidade e mais desafiadores do hemisfério norte. Esta é uma terra de contrastes profundos, quase vertiginosos. No sul, os colossais picos do Grande Cáucaso erguem-se para tocar as nuvens, com o cume coberto de gelo do Monte Bazarduzu, atingindo mais de 14.652 pés na fronteira com o Azerbaijão. Estas montanhas não são uma única parede monolítica, mas um labirinto de penhascos íngremes, desfiladeiros profundos, cânions sombrios e planaltos isolados, ocupando metade de toda a massa terrestre da República. Elas são um mundo fraturado em 1000 vales escondidos, cada um com a sua própria sutil característica. Destas alturas, a terra cai em cascata através de colinas arborizadas ricas em carvalho e carpa, e depois, mais adiante, nas estepes áridas e varridas pelo vento. Finalmente, ela se instala na vasta extensão escaldada pelo sol da Depressão Caspiana, onde planícies salinas e antigos leitos marinhos ficam 92 pés abaixo do nível do oceano. Todo este mundo vertical, uma queda de quase 14.764 pés, é comprimido num território compacto, criando um mosaico de microclimas e habitats empilhados uns sobre os outros como os andares de um grande arranha-céu natural. É esta compressão, esta intensa justaposição de mundos que fez do Daguestão um cadinho de evolução, um ponto de acesso à biodiversidade global, onde linhagens antigas persistem e novas formas de vida surgiram em esplêndido isolamento. Mas como a vida não apenas sobrevive, mas prospera num mundo de tamanha brutal verticalidade? Que tipo de criatura pode chamar tanto o deserto escaldado pelo sol quanto o pico gelado de seu lar? Este não é apenas um lugar num mapa, é um laboratório de vida, governado pelas leis inflexíveis da altitude e do clima. Essas montanhas são um motor perfeito para a criação de nova vida. Uma única população de, digamos, lagartos é separada por um novo cânion ou um cume em ascensão. Em 10.000 anos, você pode ter 2 espécies distintas onde havia uma. Cada vale é um mundo em si mesmo, um laboratório isolado para a evolução. O Daguestão não apenas hospeda a biodiversidade, ele a fabrica ativamente. Mais de 1.800 rios, as artérias do Cáucaso, nascem da neve e do gelo dos altos picos. Os grandes rios, o Sulak, o Samur e o Terek, esculpem o seu caminho para o leste, as suas águas de um cinza-verde leitoso com sedimentos glaciais. Eles transportam água e sedimentos que dão vida das alturas estéreis para as planícies férteis. Eles são corredores de vida, conectando a zona alpina congelada aos deltas subtropicais, as suas margens revestidas com florestas ripárias únicas que se destacam como fitas verdes numa paisagem muitas vezes árida.
A sua jornada termina na costa de quase 250 milhas do Cáspio, um mundo em si mesmo, cujas águas salinas guardam segredos de vida antiga que agora enfrentam um futuro incerto. O clima, assim como a terra, é uma tapeçaria de extremos. As planícies do norte são ressequidas, recebendo menos de 10 polegadas de chuva por ano, enquanto as encostas das montanhas, capturando os ventos carregados de umidade do mar, podem ser encharcadas com 3 vezes essa quantidade. As montanhas agem como uma grande parede, criando uma sombra de chuva pronunciada que dita o caráter da terra em ambos os lados, enquanto criam distintas zonas verticais de vida em seus próprios flancos. No inverno, a região de altitude fica presa numa quietude congelada por 5 longos meses, com temperaturas caindo para 20 abaixo de zero sob um manto persistente de nuvens. Esta é uma terra de encruzilhadas e refúgios, onde espécies da Europa, Ásia e Oriente Médio se misturam, e onde ecossistemas antigos e remanescentes, como as florestas subtropicais de lianas do delta do Samur, sobreviveram desde o período terciário, museus vivos de um passado mais quente e úmido. Entender a vida aqui é entender o poder da montanha. Os baluartes mais altos e inacessíveis do Cáucaso são o domínio de um verdadeiro mestre das montanhas. O Tur do Cáucaso Oriental, ou Tur do Daguestão, é um animal esculpido pela face do penhasco. Um grande bode selvagem endêmico da metade oriental do Grande Cáucaso, toda a sua existência é uma negociação com a gravidade. Seu corpo poderoso e atarracado e pernas musculosas são perfeitamente adaptados para a vida em superfícies quase verticais. Seus cascos, de borda afiada e fendidos com uma almofada interna macia e maleável, proporcionam uma aderência nas saliências mais estreitas que parecem desafiar as leis da física. Eles se movem através de paredes de rocha precipitadas, não com pressa imprudente, mas com uma calma e deliberada segurança, uma fluidez que fala de milênios passados neste mundo vertical. O Tur é a alma destes altos picos, um emblema da natureza selvagem do Daguestão. A vida deles é um ciclo de migração sazonal, uma jornada vertical ditada pela disponibilidade de comida e pela profundidade da neve. À medida que o degelo da primavera sobe as encostas, derretendo o manto de inverno e revelando os primeiros brotos de verde, o Tur o segue. Eles sobem para os altos prados alpinos que se encontram acima da linha das árvores, vastos tapetes de grama e flores silvestres que florescem sob o intenso sol de verão. Aqui, de maio a outubro, eles pastam na rica brotação de novo crescimento, reabastecendo as reservas perdidas durante o longo inverno e ganhando força para os desafios que virão. Os machos, com seus magníficos chifres em forma de cimitarra, que podem crescer para mais de 3 pés de comprimento, espalhando-se sobre os ombros, muitas vezes pastam em altitudes mais altas e abertas. As fêmeas e seus filhotes, nascidos no final da primavera, tendem a procurar o abrigo relativo de encostas ligeiramente mais baixas, nunca se afastando muito das rotas de fuga oferecidas pelo penhasco mais próximo. O nascimento de um filhote é um milagre silencioso nesta paisagem dura. A fêmea encontrará uma saliência isolada e poucas horas depois de nascer, o jovem Tur já estará de pé, seu senso inato de equilíbrio já permitindo que ele navegue no terreno traiçoeiro do qual sua vida dependerá. No entanto, este milagre é terrivelmente frágil.
Com águias circulando acima e lobos patrulhando abaixo, quais são as chances reais de que esta pequena e vulnerável criatura viverá para ver seu primeiro inverno? A montanha dá vida, mas não oferece garantias. Com as primeiras neves do outono, as manadas começam sua descida. Este não é um voo de pânico, mas um movimento gradual e considerado para elevações mais baixas e em costas viradas para o sul, buscando refúgio do profundo manto de neve do inverno e procurando forragem nos arbustos lenhosos e resistentes. É durante este tempo, do final de novembro a janeiro, que o tecido social do tour é transformado. A rotina começa. Os grandes e solitários machos, que passaram o verão em grupos de solteiros, agora são impulsionados por um poderoso imperativo hormonal. Eles descem de seus rochedos solitários, seus corpos poderosos silhuetados contra o pálido sol de inverno. O ar, antes parado, agora estalada com uma nova tensão. Eles procuram as manadas de fêmeas e onde se reúnem, o conflito é inevitável. Os vales se tornam arenas para alguns dos concursos mais dramáticos do mundo natural. Começa com a pose, uma exibição de poder bruto onde os rivais caminham paralelamente uns aos outros, avaliando o tamanho e a força uns dos outros. Mas estes rituais muitas vezes escalam. A carga é explosiva. O som dos chifres batendo uns contra os outros é um estalo agudo e percussivo que quebra o silêncio da montanha, um som que pode ser ouvido por milhas, uma declaração de domínio e o direito inegociável de procriar. Estas são batalhas brutais e exaustivas de resistência travadas nas bordas de quedas íngremes. O custo físico é imenso. Um macho pode perder uma porção significativa de seu peso corporal durante a rotina, entrando na parte mais dura do inverno em um estado esgotado e vulnerável. Para o vencedor, a recompensa é a imortalidade genética. Para o perdedor, é muitas vezes uma morte lenta no frio que virá. É um preço alto a pagar para ser o pai da próxima geração, um preço que levanta a questão: é um concurso tão brutal a única maneira de garantir a força da espécie? E à medida que os machos exaustos se afastam do campo de batalha, o seu calvário está longe de terminar. Na verdade, o seu momento de maior fraqueza acaba de começar. Esta magnífica criatura, no entanto, não existe num vácuo. A sua vida é vivida sob o olhar constante e atento de um predador tão perfeitamente adaptado a este mundo quanto o próprio Tur, o lobo euroasiático. No Alto Cáucaso, a relação entre lobo e Tur é uma dança antiga de perseguição e evasão. Os lobos do Daguestão são adaptáveis, encontrados desde as estepes abertas até as altas florestas, mas é nas montanhas que sua inteligência e complexidade social são mais aparentes. Durante o inverno, quando a neve se acumula nas profundezas dos vales, as alcateias de lobos tornam-se mais coesas, mais focadas. Eles se movem com um passo assustador e incansável, usando trilhas de caça estabelecidas e leitos de rios congelados como rodovias. Eles usam o terreno a seu favor, suas estratégias de caça colaborativas, um testemunho de sua inteligência social. Uma alcateia pode se dividir, com alguns membros conduzindo uma manada de Tur para uma emboscada escondida, ou para montes de neve profundos, onde sua presa de pernas longas se debate, tornando-se vulnerável. Mas isso é puramente instinto, uma colaboração pré-programada, aprimorada por éons de evolução? Ou sugere algo mais, uma estratégia consciente,
uma compreensão compartilhada da paisagem e da mente de sua presa. Observá-los é testemunhar uma forma de inteligência social tão refinada que beira o profundo. A caça é um esforço estratégico e colaborativo. Uma alcateia testará uma manada, correndo ao lado dela, seus olhos examinando o menor sinal de fraqueza, um filhote jovem, uma fêmea velha ou um macho exausto da recente rotina. Eles são perseguidores implacáveis, seus sistemas cardiovasculares aprimorados pelo ar rarefeito da montanha. Esta é uma perseguição vertical, onde os movimentos sazonais do tour ditam os campos de caça do lobo. As vidas de predador e presa estão intrinsecamente ligadas pelo ritmo das estações. Um drama atemporal encenado no teto do Cáucaso. A saúde da alcateia de lobos é um reflexo direto da saúde das manadas de tour. E a vigilância do tour é um resultado direto da pressão sempre presente do lobo. Enquanto o lobo é uma força visível e sempre presente, outro predador mais esquivo compartilha estes altos domínios. É uma criatura de sombra e mito, um fantasma das montanhas. O leopardo persa. Criticamente ameaçado em todo o Cáucaso, sua população é um frágil vislumbre do que já foi, com talvez menos de 100 indivíduos restantes em toda a região. No Daguestão, sua presença é um segredo mantido pelas paisagens mais remotas e acidentadas, um sussurro na imensidão das montanhas. O leopardo é um caçador solitário, ativo principalmente ao entardecer e amanhecer, fundindo-se com a paisagem à medida que a luz desaparece. O seu mundo é um de furtividade e infinita paciência. O seu casaco lindamente manchado, um padrão de rosetas contra um fundo pálido e de cor castanho clara, proporciona uma camuflagem quase perfeita contra a luz mosqueada da floresta e as rochas cobertas de líquen da zona subalpina. Ele se move com uma graça silenciosa e fluida, suas patas almofadadas não fazem som. Ele é capaz de cobrir vastos territórios que podem se estender por centenas de milhas quadradas. Seus movimentos, uma avaliação constante de seu domínio. Uma caça bem-sucedida, muitas vezes do próprio tour que vimos nos picos mais altos, requer imensa habilidade e um conhecimento íntimo do terreno. Uma única emboscada bem colocada pode fornecer comida por uma semana, um respiro vital num mundo de escassez. Mas o que acontece quando a presa é escassa ou quando uma caça falha? Como um fantasma solitário, totalmente dependente de sua própria força, suporta as longas e famintas semanas. A linha entre prosperar e morrer de fome é para o leopardo incrivelmente tênue. A existência contínua do leopardo no Daguestão é um ponto de interrogação. Avistamentos são raros, muitas vezes nas zonas de fronteira compartilhadas com a Geórgia e o Azerbaijão, sugerindo uma pequena população transfronteiriça aferrada à sobrevivência. Mas para um animal tão elusivo, como podemos ter certeza do número real? Ele é um fantasma porque é raro ou é simplesmente um mestre em permanecer invisível? Seu destino é ameaçado pela fragmentação de seu habitat, pelo declínio de sua presa natural e pela ameaça persistente da caça ilegal. Cada ameaça é um prego num caixão potencial, deixando os conservacionistas com uma pergunta desesperada antes mesmo de chegarmos às soluções. Como você salva um animal que mal consegue encontrar? Aquele som estridente que você pode ouvir ao anoitecer, como uma serra cortando madeira, é o som do ecossistema em equilíbrio.
O leopardo é o ponto de apoio sobre o qual este mundo gira. Sua voz única é um testemunho do poder da natureza. Perder esse som é ver a balança pender para um silêncio irreversível. Este fantasma das montanhas é agora o foco de um ambicioso programa de reintrodução. Em um centro de reprodução dedicado, longe destas montanhas, os leopardos estão sendo criados para serem soltos de volta na natureza. Este é um processo delicado e complexo. Os animais são ensinados a caçar presas vivas, a ter cautela com os humanos e a recuperar os instintos de seus ancestrais selvagens, tudo enquanto se minimiza sua habituação ao cativeiro. Cada leopardo solto com uma coleira de GPS é um farol de esperança, seus movimentos rastreados por satélites, cada sucesso e fracasso fornecendo dados cruciais para o futuro de sua espécie. O retorno do leopardo é mais do que a reintrodução de uma única espécie. É uma tentativa de restaurar uma peça perdida da alma das montanhas para tornar o ecossistema inteiro mais uma vez. O terceiro grande predador das montanhas do Daguestão é uma criatura de imenso poder e surpreendente adaptabilidade, o urso pardo eurasiático. Encontrado nas colinas arborizadas e nas encostas das montanhas, o urso é um verdadeiro onívoro, sua vida ditada pela fartura sazonal da terra. Quando ele emerge de sua toca de inverno na primavera, magro e faminto, após meses de hibernação, ele procura proteína. Ele usará seu incrível olfato para localizar as carcaças de animais que não sobreviveram ao inverno e caçará ativamente os filhotes recém-nascidos de veados ou os jovens vulneráveis de javalis. É uma fase brutal, mas necessária para reativar seu metabolismo após a longa estase do inverno. Mas quando o verão chega, sua dieta muda dramaticamente. Os longos dias são um tempo de hiperfagia, um período frenético de alimentação para acumular as reservas de gordura essenciais para o sono do próximo inverno. As florestas e os prados se tornam uma despensa. O urso se banqueteia com uma vasta variedade de bagas, frutas, nozes e bolotas, seu poderoso olfato guiando-o de um trecho produtivo para outro. Ele vai se fartar de cerejas silvestres, framboesas e mirtilos, seus lábios e pelo manchados de suco. Um único urso pode consumir dezenas de milhares de calorias por dia, seu corpo se transformando enquanto ele acumula uma espessa camada de gordura que sustenta a vida sob seu casaco felpudo. Mas este banquete frenético traz seus próprios riscos. Ele força o urso a ir para áreas mais abertas, aumentando as chances de um encontro perigoso com humanos ou outros ursos. É uma corrida contra o inverno que se aproxima, uma aposta de que a abundância do verão será suficiente. A toca de inverno do urso, muitas vezes uma caverna ou um buraco autoescavado sob as raízes de uma grande árvore, é um santuário de quietude. Os filhotes, geralmente de 1 a 3, nascem na escuridão da toca entre janeiro e fevereiro. Eles são minúsculos, cegos e totalmente indefesos, pesando menos de 1 libra. Eles mamam no leite rico de sua mãe, crescendo lentamente enquanto ela dorme em um estado de atividade metabólica reduzida. Eles emergem com ela na primavera, piscando na nova luz e permanecerão ao seu lado por até 2 anos. Durante este tempo, ela vai ensinar-lhes tudo o que precisam de saber: quais plantas são seguras para comer, onde encontrar os melhores canteiros de bagas, como cavar para encontrar raízes e como evitar o perigo, particularmente de ursos machos adultos que podem vê-los como uma ameaça.
É uma aprendizagem intensiva na arte de ser um urso, uma transferência de conhecimento que garante a sobrevivência da próxima geração. Mas o que acontece se essa educação for interrompida? Um filhote que perde a mãe antes do final de seu segundo ano está quase certamente condenado. Um lembrete claro de que nestas montanhas o conhecimento é tão vital quanto a força. À medida que descemos 2 picos altos, a paisagem se transforma novamente. As densas florestas de montanha dão lugar à vasta e árida extensão da depressão de Terecuma, também conhecida como a Estepe de Nogai. Este é um mundo diferente, um semideserto de solos arenosos e salinos e temperaturas extremas. A vida aqui não é sobre navegar por penhascos verticais, mas sobre suportar o calor, a seca e a escassez. A vegetação é esparsa e especializada, plantas resistentes e tolerantes ao sal, como o absinto e a grama-pena, que cintilam no calor, sua folhagem cinza prateada, uma defesa contra o sol e o vento ressecantes. Esta paisagem dura é um pasto de inverno crucial para o gado, uma tradição de transumância que vê até 2 milhões de ovelhas sendo levadas das montanhas para pastar aqui durante os meses frios. Mas, historicamente, também foi o domínio de uma das criaturas mais notáveis da estepe, o antílope saiga. Com seu nariz distintivo e corcunda, que funciona como um ar-condicionado biológico, filtrando poeira no verão e aquecendo o ar gélido no inverno, o saiga é uma adaptação perfeita ao clima continental extremo. Embora em grande parte extinto desta região devido à caça histórica e à perda de habitat, seu fantasma ainda assombra a estepe, um lembrete das grandes manadas que outrora percorriam estas planícies. Olhando para a cintilante névoa de calor, não se pode deixar de se perguntar: o que seria necessário para ver esse fantasma voltar a ser de carne e osso? Existe algum caminho de volta para o saiga no Daguestão? Ou o seu tempo aqui já passou para sempre? O ecossistema ainda é o lar de cerca de 50 espécies de mamíferos, incluindo a ágil raposa corsac e uma variedade de répteis resistentes, como o lagarto corredor da estepe, todos adaptados a uma vida de conservação e oportunismo numa terra onde a água é o bem mais precioso. A saúde desta estepe é um equilíbrio delicado, constantemente ameaçado pelo sobrepastoreio e pelo lento e rastejante avanço da desertificação, um processo acelerado por um clima em aquecimento. Quantos fios nesta teia frágil podem ser quebrados antes que todo o ecossistema se desfie em um verdadeiro deserto? Mais ao sul, na foz do rio Samur, fica um ecossistema que parece um portal para outra época. Esta é a floresta de lianas do Samur, uma relíquia do período terciário, uma das últimas de seu tipo na Rússia. Aqui, no clima úmido e subtropical do delta, carvalhos gigantes, choupos e carpes são cobertos por videiras grossas e perenes ou lianas, criando um dossel denso e semelhante a uma selva que filtra a luz solar em um crepúsculo verde perpétuo. Esta floresta é um museu vivo, um refúgio para espécies que outrora eram generalizadas em um mundo mais quente e úmido. Caminhar sob seu dossel é como entrar no passado profundo. Mas que outros segredos biológicos, que outros fósseis vivos permanecem escondidos em seu crepúsculo verde, ainda desconhecidos para a ciência? É um habitat crítico, abrigando mais de 1000 espécies de plantas e servindo como uma parada vital e local de inverno para inúmeras aves migratórias, e até mesmo fornecendo abrigo para o lince eurasiático.
é também um local de desova crucial para os peixes antigos do Mar Cáspio, seus ciclos de vida intrinsecamente ligados à água doce do Samur. A existência desta floresta depende inteiramente da saúde do rio, tornando-a profundamente vulnerável às decisões de gestão da água tomadas muito a montante. Toda a borda oriental do Daguestão é definida pelo Mar Cáspio, um vasto corpo de água sem litoral que é um mundo à parte. Suas águas são salinas, mas apenas cerca de 1/3 tão salgadas quanto as dos oceanos do mundo, criando um ambiente salobro único que sustenta uma fauna encontrada em nenhum outro lugar na Terra. Mas este mundo único está em estado de crise. O Cáspio está diminuindo, impulsionado pelo aumento das temperaturas e pelo aumento da evaporação. Modelos científicos preveem que o nível do mar pode cair até 59 pés até o final do século. Apenas pare e imagine isso por um momento, uma queda vertical de 59 pés. Isso é a altura de um edifício de 6 andares. Imagine a costa atual e depois a imagine quase a meia milha mais para fora, os antigos portos e vilarejos de pescadores deixados encalhados em um deserto tóxico e salgado. Tal queda reduziria sua área de superfície em 1/4, transformando vastas baías rasas como Kizlyar em desertos de sal sem vida. O que acontece com o clima de toda a região quando seu grande mar interior é tão drasticamente alterado? Esta catastrófica dessecação, combinada com a poluição da extração de petróleo e gás e resíduos industriais, está empurrando as espécies endêmicas do Cáspio para a beira da extinção. O mais icônico deles é a foca do Cáspio, o único mamífero encontrado exclusivamente nestas águas. É a menor espécie de foca do mundo e sua população caiu de mais de 1 milhão há um século para talvez menos de 70 mil hoje. Todo o seu ciclo de vida está ligado aos campos de gelo de inverno que se formam no Cáspio do Norte. É nesta plataforma estável de gelo que as fêmeas dão à luz seus filhotes no final do inverno. Os filhotes, com seu pelo de lã branca, são amamentados no gelo até estarem fortes o suficiente para sobreviver na água fria. Olhe para os olhos deles, incomumente grandes, perfeitamente projetados para encontrar vida nessas profundezas turvas. Eles são impecavelmente adaptados a este mundo único. No entanto, não podem escapar de seu colapso. Seu berçário de gelo agora derrete semanas antes do previsto. E somos deixados para assistir a um animal construído para a sobrevivência se tornar uma vítima de um clima que ele não consegue superar. O clima em aquecimento está roubando seu berçário. Sem o gelo, as focas são forçadas a se aglomerar em litorais superlotados e expostos, onde os filhotes são vulneráveis a doenças e à predação de lobos que patrulham a costa. O destino deles é um barômetro direto da saúde de toda a bacia do Cáspio. Compartilhando esta existência precária estão os lendários esturjões do Cáspio. O Cáspio é o reservatório mais importante do mundo para estes fósseis vivos, sobreviventes blindados de um mundo perdido, incluindo o gigante beluga, o esturjão russo e o esturjão estrela. Estes peixes antigos, que nadam nas águas do mundo desde a época dos dinossauros, estão agora criticamente em perigo.
décadas de pesca excessiva por seu cobiçado caviar, juntamente com a construção de barragens em seus rios natais que bloqueiam suas épicas migrações para a desova, levaram a um declínio catastrófico. Eles são peixes anádromos, passando a maior parte de suas longas vidas no Mar Cáspio, mas precisando de rios de água doce para se reproduzir. Sua maturidade tardia, alguns não se reproduzindo até os 20 anos de idade, e a desova pouco frequente os tornam excepcionalmente vulneráveis às pressões humanas. A situação da foca e do esturjão não é uma tragédia isolada. São sintomas de uma falha sistêmica, um aviso de que todo este mundo aquático único está à beira do colapso. A posição do Daguestão como uma ponte geográfica o torna um gargalo crucial em uma das grandes superestradas aviárias do mundo. A cada primavera e outono, milhões de aves viajam ao longo da rota migratória do Cáspio Ocidental, movendo-se entre seus locais de reprodução na Sibéria e suas casas de inverno na África e no Oriente Médio. Os pântanos costeiros, particularmente os deltas e a Baía de Quisliar, tornam-se áreas de escala vitais, enormes aeroportos naturais onde estes viajantes podem descansar e reabastecer em suas jornadas épicas. O céu se enche com vastos esqueletos em forma de V de gansos e bandos de patos assobiando. Os pântanos ganham vida com a atividade frenética de milhares de aves pernaltas. E entre os visitantes mais espetaculares está o pelicano crespo, com seu enorme saco de bico e crista desgrenhada que lhe dá uma aparência pré-histórica. Esta espécie quase ameaçada se reúne em grande número nas reservas costeiras. Eles são aves sociais, muitas vezes pescando cooperativamente, formando um semicírculo para agrupar cardumes de peixes nas águas rasas, onde podem ser facilmente apanhados. A sua sobrevivência aqui depende inteiramente da saúde destes pântanos, que estão eles próprios ameaçados pelo recuo do mar e pela poluição a montante. Com este elo vital na cadeia migratória se tornando mais fraco a cada ano, é preciso perguntar: para onde vão os milhões de aves que dependem dele quando este aeroporto crucial finalmente fechar para sempre? As consequências desse fracasso se espalharão por continentes. Algumas destas aves voaram por uma semana sem parar, uma façanha de resistência que desafia a imaginação. Elas chegam à beira da exaustão, tendo queimado quase a metade de seu peso corporal como combustível. Este pântano não é apenas uma parada, é uma promessa. Se quebrarmos essa promessa, a sua jornada épica através de um continente termina em tragédia. Nas imponentes muralhas das altas montanhas, onde o ar se torna rarefeito e o mundo se desenrola abaixo num panorama de rocha e prado, um distinto soberano governa os céus. Aqui, as aves de rapina residentes não são meros visitantes, mas a alma duradoura da natureza alpina. A águia dourada é o predador de ápice aéreo indiscutível, um monarca emplumado cujo domínio é absoluto. É uma criatura nascida da própria paisagem, planando com imensas asas largas sobre as colunas invisíveis de correntes térmicas ascendentes que se erguem das encostas aquecidas pelo sol. A sua presença é uma declaração de selvageria. De seu ninho em forma de fortaleza, construído num penhasco íngreme e inacessível para se proteger de qualquer ameaça concebível, o seu olhar telescópico e fixo varre o vasto terreno.
Com um foco nascido de milhões de anos de perfeição predatória, ela examina os prados alpinos e as encostas de cascalho em busca do brilho de uma marmota, do passo hesitante de um jovem tour ou da corrida frenética de uma lebre da montanha. O seu poder é deslumbrante, mas a sua graça é o que realmente a define, uma congruência perfeita e fluida com a grandiosidade da paisagem que habita. E aqui também encontramos novamente o abutre barbudo, o mestre de um diferente tipo. Se a águia é o poder bruto da montanha, o abutre barbudo é o seu intelecto antigo. Esta magnífica ave é uma residente durante todo o ano, um testemunho do poder da especialização. Enquanto outras espécies fogem do inverno brutal, o abutre barbudo prospera, tendo esculpido um nicho que nenhuma outra criatura pode preencher. É um osteófago, um comedor de ossos. Sua lendária técnica de carregar ossos grandes no ar e soltá-los sobre uma laje de pedra preferida, seu ossário pessoal, é um dos exemplos mais notáveis de uso de ferramentas em todo o mundo das aves. Isto não é força bruta simples, é um ato calculado, uma exibição de física e previsão. A ave deve julgar o peso do osso, a altitude, o vento e o ponto de impacto preciso para quebrar sua presa e expor a nutritiva medula dentro. É um comportamento que requer não apenas força, mas uma tradição aprendida, uma cultura transmitida de uma geração para a próxima. A pergunta assombra a imaginação. Como o primeiro abutre barbudo descobriu isso? Foi um acidente fortuito, uma refeição caída que revelou um segredo? Ou foi um momento de profunda percepção aviária, uma faísca de gênio que mudou para sempre sua espécie? É uma pergunta que empurra as próprias fronteiras de como definimos a inteligência animal. Estas aves, desde o migrante de longa distância até o residente altamente especializado, estão tecidas no próprio tecido ecológico do Daguestão. Sua presença e diversidade espantosa são um testemunho da rica tapeçaria de habitats que a República oferece, mas seus futuros estão intrinsecamente ligados à saúde desses habitats. Diante de pressões imensas e crescentes, um esforço de conservação multifacetado está em andamento. É uma narrativa complexa de luta e esperança, uma colcha de retalhos de iniciativas que variam de programas internacionais de alta tecnologia, utilizando rastreamento por satélite, a ações de base lideradas pela comunidade e impulsionadas pelo orgulho local. A pedra angular deste esforço é uma rede de áreas protegidas, incluindo a Reserva Natural do Daguestão e o Parque Nacional Samursky. No entanto, estes santuários vitais são fragmentados, existindo como ilhas de proteção em uma paisagem mais ampla dominada pelo homem, ecoando os ecossistemas fraturados que eles são projetados para preservar. Embora forneçam um santuário crucial para as populações centrais, sua eficácia máxima para espécies de grande alcance, como o elusivo leopardo persa, depende inteiramente da manutenção da conectividade através das terras não protegidas que se encontram entre eles. Uma marca de garra de urso numa árvore, o cheiro de um lobo. Esta é a linguagem mais antiga da montanha. Uma conversa escrita na paisagem. Os animais a leem todos os dias, mas o nosso barulho, a nossa presença, está abafando as suas palavras. Estamos tentando preservar uma conversa que mal conseguimos entender. Em resposta, as abordagens para a conservação são necessariamente diversas.
A reintrodução do leopardo persa é um programa de cima para baixo, cientificamente orientado, uma tentativa ousada de reverter uma extinção. Mas no terreno, um tipo diferente de conservação está criando raízes. Nas montanhas do distrito de Tiliarata, as comunidades locais formaram suas próprias brigadas anti-caça furtiva para proteger o tur do Cáucaso Oriental. Este movimento de base é um modelo poderoso. Ele reformula o tur não como um concorrente para o gado, mas como um bem valioso. É uma abordagem construída sobre o conhecimento local e uma profunda conexão com a terra. Mas será que esta paixão local é suficiente quando confrontada com sindicatos criminosos internacionais interessados em troféus? Ela contrasta fortemente com os desafios que o Cáspio enfrenta, onde as ações locais são insuficientes. A sobrevivência da foca e do esturjão do Cáspio depende da cooperação internacional entre os 5 estados litorâneos, um nível de governança política e ambiental que tem se mostrado tragicamente inadequado até agora. O Daguestão está numa encruzilhada. A sua extraordinária herança natural, forjada no cadinho da sua espetacular geografia, é ameaçada por uma complexa teia de pressões locais e globais. A reintrodução do leopardo é um poderoso símbolo de esperança, mas seu sucesso não é garantido. É uma aposta no futuro, um ato de fé de que todo o ecossistema da montanha pode ser protegido e restaurado o suficiente para apoiar o seu legítimo rei. Um futuro resiliente para a terra das montanhas só pode ser assegurado através de um compromisso sustentado com a ciência, com a cooperação transfronteiriça e, mais importante, com o empoderamento das comunidades locais para se tornarem os guardiões dedicados de sua própria herança natural insubstituível. A história da vida no Daguestão sempre foi de adaptação e sobrevivência em um mundo de extremos. O próximo capítulo será determinado por se a humanidade pode adaptar o seu próprio comportamento para garantir que este mundo selvagem, bonito e frágil perdure. Mas o relógio está correndo. A ciência é clara. Os avisos do ecossistema estão crescendo mais alto, do gelo que desaparece do Cáspio às florestas silenciosas onde o leopardo não mais vagueia. Os esforços díspares de cientistas, governos e aldeões locais irão se unir em uma força forte o suficiente para virar a maré? Ou as futuras gerações conhecerão o coração selvagem do Daguestão apenas através de histórias e fotografias granuladas, um fantasma de um mundo que foi perdido não por falta de amor, mas por falta de tempo? Sob a grande narrativa dos altos picos e do vasto mar, inúmeras outras vidas se desenrolam nos espaços mais íntimos da natureza selvagem do Daguestão. Nas densas florestas que cobrem as colinas da montanha e dentro do próprio tecido dos sistemas fluviais, outros especialistas aperfeiçoaram suas próprias estratégias únicas para a sobrevivência. Suas histórias, embora muitas vezes mais silenciosas e mais escondidas, não são menos essenciais para a intrincada tapeçaria da vida na terra das montanhas. O cinturão arborizado do Cáucaso, um domínio de carvalho, faia e carpa, é um mundo de luz salpicada e sombra profunda, um forte contraste com as alturas abertas e varridas pelo vento preferidas pelo Tur. Este é o reino de outro, igualmente notável habitante de falésias, o Camurça do Cáucaso. Mais esbelto e gracioso do que o Tur de constituição poderosa, o Camurça é um animal de bordas, perfeitamente em casa no terreno precipitado onde a floresta encontra a zona alpina.
O seu pelo, um castanho rico no verão, torna-se um castanho cinza pálido no inverno, proporcionando excelente camuflagem contra a casca da árvore e a rocha. O camurça é um acrobata de tirar o fôlego. É capaz de saltar 6,5 pés verticalmente para o ar ou 20 pés através de um abismo. Esta habilidade incrível é a sua principal defesa. Enquanto um Tur pode manter sua posição ou navegar uma face de rocha com poder deliberado, um camurça desaparece. Ao primeiro sinal de perigo, o estalo de um galho que sinaliza um lince à espreita ou a sombra de uma águia dourada passando por cima. Ele emite um espirro agudo e assobiador através de suas narinas. Este som, um alarme penetrante, alerta cada camurça nas proximidades e, em um instante, a manada explode em movimento, saltando por inclinações impossíveis e desaparecendo na segurança dos rochedos mais inacessíveis. Seus cascos, como os do Tur, são obras-primas da engenharia natural, mas sua construção mais leve lhes dá um tipo diferente de agilidade, uma capacidade fantasmagórica de ricochetear em faces de rocha e desaparecer na paisagem. É uma dança com a gravidade que parece quase sobrenatural, mas é uma habilidade que é aprendida ou puramente inata. E num mundo de riscos tão altos, o que acontece quando a colocação de um único casco é mal julgada ou um salto fica aquém? A linha entre a fuga e o esquecimento é medida em polegadas. Ao contrário do Tur, que forma grandes manadas, os camurças são muitas vezes encontrados em grupos familiares menores e mais frouxamente unidos, liderados por uma fêmea experiente. Os machos adultos, conhecidos como bodes, são em grande parte solitários fora da rotina de outono. Eles passam seus dias pastando nas folhas e brotos de árvores e arbustos, sua dieta mais variada do que o pastoreio focado em grama do Tur. No inverno, eles se retiram mais profundamente nas encostas arborizadas, usando seus cascos para cavar através da neve para encontrar folhas congeladas e líquenes agarrados aos troncos das árvores. A vida de um camurça é de vigilância constante, uma energia nervosa perfeitamente adequada a um mundo onde o perigo pode surgir silenciosamente das sombras da floresta abaixo ou descer do céu vazio acima. Mais profundamente dentro destas mesmas florestas, no subbosque quieto, onde a luz solar luta para chegar ao chão, vive um ungulado mais secreto, o corso siberiano. Menor e mais delicado do que os outros mamíferos com casco das montanhas, o corso é uma criatura da densa cobertura. Sua vida não é vivida no palco aberto dos prados alpinos, mas no mundo íntimo e fechado dos bosques. Durante o dia, ele muitas vezes descansa numa depressão rasa ou forma, completamente escondido da vista, seu pelo de verão castanho avermelhado, proporcionando camuflagem perfeita entre as folhas mortas e as samambaias. É principalmente crepuscular, emergindo nas horas de luz suave do amanhecer e do crepúsculo para pastar em ervas, brotos e folhas tenras. A vida social do corso é vastamente diferente da do Tur ou do camurça, que vivem em manadas. Eles são territoriais, com um macho ou bode defendendo uma área específica contra outros machos. Na primavera e no início do verão, ele marca os limites de seu domínio, esfregando as glândulas de cheiro em sua testa contra as árvores e batendo nos galhos baixos com seus chifres curtos e afiados. Estes não são os chifres grandes e curvos de um Tur, mas pequenas armas em forma de adaga, usadas em disputas territoriais breves, mas viciosas.
estratégia reprodutiva do corso, é uma das adaptações mais fascinantes da natureza. A rotina ocorre no calor do final do verão, um período de intensa atividade onde o macho irá perseguir a fêmea ou cabra em círculos, muitas vezes formando um anel de corso no chão da floresta. Mas depois do acasalamento, algo notável acontece. O óvulo fertilizado não se implanta imediatamente no útero da cabra. Em vez disso, seu desenvolvimento é pausado em um estado de animação suspensa conhecido como diapausa embrionária. O embrião não começará a crescer novamente até o meio do inverno. Esta incrível adaptação garante que os filhotes, geralmente gêmeos, seus pelos salpicados com manchas brancas para camuflagem, nasçam na primavera seguinte, em maio ou junho, quando a floresta está exuberante com novo crescimento e a comida é abundante. É uma estratégia de tempo perfeito, um processo silencioso e de tirar o fôlego que liga o calor de um verão à promessa de nova vida no próximo. É uma aposta silenciosa e de tirar o fôlego no futuro, uma sincronização perfeita com o ritmo das estações. Mas esta dependência de sigilo e sutileza também o torna unicamente vulnerável. Um tour pode usar o poder e um camurça pode usar a velocidade. Mas como o corso se defende quando a floresta que o esconde começa a encolher? O chão da floresta que o corso pisa tão levemente está sendo constantemente lavrado e revirado por outro, muito mais robusto, residente, o javali. Este animal poderoso e inteligente é o onívoro supremo, um sobrevivente adaptável encontrado em todas as florestas decíduas e mistas do Daguestão. Eles vivem em grupos sociais chamados de varas, tipicamente liderados por uma matriarca dominante e mais velha. Estes grupos consistem em fêmeas aparentadas e seus filhotes, enquanto os machos adultos, com suas formidáveis presas curvadas para cima, tendem a viver vidas solitárias, unindo-se às varas apenas durante a estação de acasalamento. O javali é um engenheiro de ecossistemas vital. Sua vida inteira é uma busca por comida e sua principal ferramenta é seu focinho resistente e cartilaginoso, que ele usa para revirar e arar o chão da floresta. Esta constante escavação areja o solo, ajuda a decompor a serapilheira e dispersa as sementes de plantas e os esporos de fungos. Numa floresta de carvalho no outono, uma vara de javalis pode ser uma força da natureza, revirando ruidosamente a terra em busca de bolotas caídas, uma fonte de alimento crítica e rica em gordura que os ajuda a construir reservas para o inverno. Sua dieta é incrivelmente variada. Eles comerão raízes, tubérculos, vermes, insetos, carniça e até os jovens de aves que nidificam no chão. Esta adaptabilidade é a chave para o seu sucesso. Embora sejam uma espécie de presa crucial para os principais predadores da região, particularmente o leopardo persa e o lobo, um javali encurralado, especialmente um macho grande com suas presas afiadas como navalhas, é um adversário formidável e perigoso. Sua presença, grunhindo e bufando, é um lembrete constante e terroso da energia profunda e primal da floresta. Eles são, em todos os sentidos, os incansáveis jardineiros da floresta. Mas à medida que seus números flutuam, é preciso perguntar: onde está a linha entre a engenharia benéfica e a disrupção potencial? Será que este mesmo comportamento de revirar o solo numa floresta danificada ou fragmentada poderia realmente atrapalhar a regeneração em vez de ajudá-la?
É um equilíbrio delicado, gerido apenas pela presença de seus predadores. Longe do grande drama dos altos picos, outros caçadores, não menos habilidosos, exercem seu ofício em domínios mais especializados. Se o leopardo é o fantasma dos altos e abertos rochedos, então o lince eurasiático é o fantasma da floresta profunda. Sua presença é confirmada nas densas florestas subtropicais de lianas do delta do Samur, e ele provavelmente habita outras florestas isoladas nas colinas. O lince é uma criatura de profunda furtividade, um caçador perfeitamente projetado para os espaços fechados de seu habitat escolhido. Sua aparência é inconfundível. As orelhas longas e tufadas que atuam como antenas sensíveis, captando os sons mais fracos, a cauda curta com a ponta preta e as patas enormes e cobertas de pelo, que funcionam como raquetes de neve, permitindo um movimento silencioso e sem peso sobre o chão da floresta. O lince é um predador de emboscada puro. Ao contrário de um lobo, ele não depende da resistência para perseguir sua presa. Em vez disso, ele se baseia na ocultação total e numa explosão repentina e explosiva de velocidade. Sua estratégia de caça é um estudo de paciência. Ele ficará à espera por horas, imóvel, ao lado de uma trilha de caça ou em um matagal com vista para uma clara, seus olhos aguçados, supostamente capazes de detectar um rato a 246 pés de distância, fixos em seus arredores. Sua presa preferida é o corso, um animal que combina perfeitamente com seu tamanho e habitat. A caçada é um caso silencioso e estressante. O lince usará cada pedaço de cobertura, troncos caídos, vegetação rasteira densa, a sombra de uma grande árvore para se aproximar a uma distância impressionante. O ataque final é rápido como um relâmpago. Apenas alguns saltos poderosos são necessários para fechar a distância, suas garras estendidas para agarrar a presa enquanto ele desfere uma mordida precisa e sufocante na garganta. Seu sucesso depende inteiramente do elemento surpresa. Se sua presa o detecta e foge, o lince raramente a persegue por mais do que algumas dezenas de metros, preferindo conservar sua energia e começar a perseguição paciente novamente. Este gato secreto é uma parte vital do ecossistema florestal, um controle sobre a população de herbívoros que garante a saúde e o equilíbrio das florestas que ele habita tão silenciosamente. No calor escaldante e nas paisagens áridas da estepe de Nogai, um tipo diferente de caçador suporta uma vida governada pelo sol. A víbora das estepes. Esta pequena e venenosa cobra é uma mestre da sobrevivência em um ambiente de temperaturas extremas. Como um ectotérmico, a temperatura do seu corpo é ditada pelo seu entorno e sua rotina diária é uma busca cuidadosamente gerenciada por equilíbrio térmico. O início da manhã a encontra se aquecendo em um pedaço de areia aquecida pelo sol ou uma rocha plana, absorvendo a energia solar que ela precisa para se tornar ativa. Sua pele pálida e estampada proporciona excelente camuflagem contra a terra seca, tornando-a quase invisível para presas e predadores. À medida que o sol do meio-dia se torna implacavelmente quente, a víbora se retira, buscando abrigo em uma toca de roedor ou debaixo de um arbusto resistente para evitar o superaquecimento. Ela se torna mais ativa novamente no frescor relativo do final da tarde e da noite. Sua estratégia de caça é o oposto da perseguição energética do lobo. É um modelo de conservação de energia.
A víbora muitas vezes fica à espera perto da entrada de uma toca de gerbil ou ao longo de uma trilha usada por pequenos roedores, seu corpo enrolado e perfeitamente imóvel. Ela conta com seu sentido de olfato altamente desenvolvido e sua capacidade de detectar vibrações no chão. Quando um rato ou lagarto desavisado entra no alcance, o ataque é instantâneo, um borrão de movimento muito rápido para o olho seguir. Ela injeta um potente veneno hemotóxico e, em seguida, retira-se imediatamente, esperando pacientemente que o veneno faça seu trabalho antes de rastrear sua presa moribunda pelo cheiro. A vida da víbora é um ritmo lento e paciente, um testemunho silencioso do fato de que nesta terra dura o sucesso não pertence sempre ao rápido e ao forte, mas ao paciente e ao perfeitamente adaptado. Os rios que fluem das geleiras da montanha para o Mar Cáspio são mais do que apenas características geográficas. São ecossistemas dinâmicos, corredores de vida que abrigam seus próprios habitantes únicos. Nos riachos límpidos, frios e de fluxo rápido das colinas do Cáucaso, um predador brincalhão e supremamente eficiente faz sua casa, a lontra eurasiática. Um membro da família das doninhas, a lontra é construída para uma vida na água. Seu corpo longo e aerodinâmico, cauda poderosa e pés palmados a tornam uma nadadora ágil e graciosa. Seu pelo denso e à prova d'água retém uma camada de ar contra sua pele, proporcionando isolamento contra a água fria da montanha. A vida da lontra parece ser de exuberância alegre. Elas são conhecidas por seu comportamento brincalhão, deslizando por barrancos de lama e encostas cobertas de neve, ou fazendo malabarismos com pedregulhos com suas patas dianteiras destras. Mas esta brincadeira tem um propósito sério, aprimorando a coordenação e as habilidades necessárias para um caçador bem-sucedido. Sua dieta primária consiste em peixes que elas perseguem debaixo d'água com velocidade e agilidade notáveis. Seus bigodes sensíveis ou vibriças podem detectar as vibrações mais fracas feitas por peixes se movendo em águas turvas ou debaixo de rochas, permitindo-lhes caçar eficazmente mesmo em condições de baixa luminosidade. Elas também comerão lagostas, sapos e, ocasionalmente, um rato d'água ou uma ave. A presença de lontras em um sistema fluvial é um poderoso indicador da saúde do ecossistema. Elas precisam de água limpa e não poluída e de populações de peixes saudáveis para sobreviver. Seus abrigos, chamados tocas, são frequentemente escavados na margem do rio, com uma entrada subaquática que proporciona segurança contra predadores terrestres como lobos ou ursos. A visão de uma lontra, com sua cabeça elegante quebrando a superfície de um rio de montanha límpido, é um sinal tranquilizador de que o próprio rio está vivo e bem, uma artéria vibrante que bombeia a vida do coração das montanhas em direção ao mar. Na copa das florestas de folha larga, outra vida se desenrola, bem longe das lutas no chão ou na água. Este é o domínio do esquilo do Cáucaso, um roedor árbóreo e ágil. Sua vida é uma constante corrida vertical pelos galhos de carvalhos, faias e carpas. Suas garras afiadas proporcionam uma excelente aderência na casca, e sua cauda longa e espessa atua como um excelente contrapeso para saltos ousados entre as árvores e como um paraquedas para retardar sua descida caso ela caia. O ritmo do ano do esquilo é ditado pela produção de nozes de árvores.
O outono é um período de atividade frenética. É uma corrida para coletar e armazenar o maior número possível de bolotas, nozes de faia e avelãs antes que elas sejam consumidas por outros habitantes da floresta, como o javali. O esquilo não armazena toda a sua comida em uma grande despensa. Em vez disso, ele se engaja em um comportamento conhecido como armazenamento disperso, enterrando centenas ou mesmo milhares de nozes individuais em buracos rasos em seu território. Sua sobrevivência, durante os meses de escassez do inverno, depende de sua notável memória espacial, sua capacidade de realocar esses pequenos e escondidos esconderijos, muitas vezes sob uma camada de neve. Este comportamento, nascido da necessidade individual, tem um efeito profundo e benéfico em toda a floresta. As nozes que o esquilo não consegue encontrar, e sempre há muitas, são perfeitamente plantadas para germinar na primavera seguinte. Desta forma, o esquilo se torna um silvicultor involuntário e altamente eficaz, garantindo a regeneração das próprias árvores que fornecem sua comida e abrigo. Sua vida é um estado constante de alerta, seus olhos grandes sempre atentos ao perigo de cima, particularmente de aves de rapina como o açor. O grito de alarme agudo e tagarela de um esquilo é um dos sistemas de alerta mais eficazes na floresta, alertando veados, javalis e outras criaturas no chão sobre a presença de uma ameaça. Olhe para o Tur, ele vive à beira do abismo, forte, destemido e livre. Ele é o espírito do nosso povo esculpido em chifre e músculo. Deixá-lo morrer é deixar uma parte de nós mesmos morrer. Não estamos apenas salvando um animal, estamos defendendo a nossa própria alma, escrita contra o céu.